Amém? Abre a tua Bíblia lá no livro, no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, amém? Querido, eu espero ser bem breve em relação a essa palavra, porque o título da palavra, agora eu estou passei 20 anos sem dar título para as palavras que eu pregava, agora comecei a dar título. O que o Senhor espera da nova geração de adoradores? Amém? Então preste atenção, é importante. Eu quero pedir para os pais, hoje não tem salinha, amados. Amém? Então marra teu pequeno aí na tua perna, em nome de Jesus. Ajuda nós aí. Amém? Quem quiser ajuda, pede para mim, eu trago o seu filho, coloco ele pertinho de mim aqui, para ele assistir o culto aqui de cima, me ajudar aqui em cima, amém? Viu, crianças? Quem quer me ajudar aqui em cima, eu vou chamar aqui. Chamar a Isabela para vir para cá? Amém, amados. Vamos orar mais uma vez. Amém? No nome de Jesus, amado, eu quero que você decida no teu coração que você vai tomar posse daquilo que você vai ouvir hoje à noite. Amém? E tomar posse é falar é meu, não. Tomar posse é você ouvir. Amém? Prestar atenção e reter no nome de Jesus aquilo que Deus quer falar contigo. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de mais uma vez estarmos diante do Senhor, buscando a tua presença. Estamos prontos para te ouvir, ó Deus. Por isso, Senhor, revela a tua palavra a cada um de nós, conforme a nossa necessidade. Usa essa palavra para moldar o nosso caráter, Senhor. Porque nós só glorificamos o teu nome quando o nosso caráter é moldado segundo a tua vontade. Então, no nome de Jesus, ó Deus, toma-nos nas tuas mãos. E no nome de Jesus Cristo, não deixa nada em nós nos impedir de receber de ti o que o Senhor tem para nos dar através dessa palavra. Que caia por terra agora toda a obra do maligno e tudo aquilo que é humano. Meu Deus, no nome de Jesus, se recolha agora, no nome de Jesus. Todo sentimento, todo pensamento, todo conhecimento, ó Deus, que se levanta contra os teus ensinamentos. Nós ordenamos agora que fique quieto no nome de Jesus. E declaramos, somos livres, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal de casa, no nome de Jesus, também decida no teu coração participar, amado, não somente assistir. Amém? O que Deus tem para falar conosco aqui também é para você, aí na tua casa. Amém? Queridos, capítulo 10... a partir do verso 38, diz assim, fala a respeito de Marta e de Maria, e é a respeito dessas duas mulheres que eu quero falar com você hoje, que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Na palavra que Deus nos deu, ontem também foi ministrado, foi falado a respeito disso aqui no culto, sobre Joel, Sião, a revelação para Sião, de Sião para nós, é a igreja verdadeira. Amém? Diga comigo, fala Sião, é a igreja verdadeira. Amém? No último versículo do capítulo 2 de Joel, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E haverá livramento tanto em Sião quanto em Jerusalém. Sião é a igreja verdadeira. Jerusalém é aquela igreja que ela até fala das coisas de Deus, mas infelizmente a gente sabe que
negocia com os princípios da palavra de Deus. Então Deus está dizendo que vai haver livramento nas duas igrejas. Mas aí termina o versículo dizendo, e todo aquele a quem o Senhor chamar e escolher, desses, né, que vierem para Sião e Jerusalém, esses aí vão encontrar o livramento real do Senhor. Amém? Então Sião é a igreja verdadeira. Existe uma pregação, uma palavra que está sendo ministrada somente nos altares da igreja Sião. Nas igrejas que são Jerusalém, está sendo ministrada uma outra palavra, diferente dessa. A palavra que está sendo ministrada em Sião é uma palavra que trata de restauração de vidas, restauração de caráter, o levantar de uma nova geração de adoradores, que Deus já está preparando para o fim, para o que vem depois, né? Ontem foi pregado depois disso, né? O título da palavra. Se você quiser ver, vai no YouTube depois. Amém? Então, assim, Deus está preparando uma nova geração de adoradores para algo que vem depois. Amém? Deus não está preparando uma geração para viver aqui nessa terra, do jeito que ela está. Deus está preparando uma geração aqui nessa terra, do jeito que ela está, para viver aqui com Jesus, depois que ele vier buscar a sua igreja. Amém? Então ele está nos preparando. Ele não está nos preparando para viver aqui. Amém? Por isso, amados, é que é perda de tempo para nós gastarmos o nosso tempo orando, buscando ao Senhor por coisas daqui. Porque nós não estamos sendo preparados para viver aqui. Nós estamos sendo preparados para viver numa nova terra. Novos céus. Essa é a promessa de Deus. Então nós estamos sendo preparados aqui. E Deus disse o seguinte: busque essa nova terra. Ou seja, lá, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Você busca a terra que vem, que Deus está preparando para você, e as outras coisas que você precisa nessa, Ele vai prover para você. Então Ele está dizendo, gaste o seu tempo se preparando para essa terra que eu estou preparando, e enquanto você busca essa terra, enquanto você se prepara para ir para essa terra, eu te supro naquilo que você precisar aqui. A igreja que é Sião, a verdadeira, está pregando isso. A igreja que é Jerusalém está ensinando o seu povo a buscar coisas daqui. Isso é simples, você vê. Aí falou, mas pastor, a maioria está... Sim, a maioria está buscando coisas aqui, daqui. Poucas igrejas, poucas são consideradas Sião, que não estão preocupados em pregar isso. Estão preocupados em pregar o evangelho, a verdade, para preparar você, preparar o teu caráter, para que na nova terra, no novos céus, que Deus está preparando, você seja perfeito como Deus quer que você seja perfeito. Amém? Então existem duas igrejas. E aqui Marta e Maria representam essas duas igrejas. E uma delas, o comportamento das duas diante de Jesus, diante de Deus, é o comportamento que Deus espera da nova geração de adoradores. Que diz assim, e aconteceu que indo eles, de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome... O que está escrito? Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só
é necessária. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você deixe marcado a sua Bíblia aí e que você avance para João 11. Glória a Deus. João 11, nós não vamos ler desde o primeiro versículo, mas João 11 fala a respeito do irmão de Marta e Maria, que morreu, né, estava doente, elas mandaram avisar Jesus, enquanto o mensageiro avisava, Lázaro morria. Jesus demorou 2 dias ainda para voltar, e quando ele voltou já havia 4 dias, ou para ir até Lázaro, havia 4 dias que Lázaro havia morrido. E a partir do verso 17 diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eu quero que você, no nome de Jesus, vá para o capítulo 12, que narra mais um acontecimento naquele que nós lemos em João 11. Nós vimos que Lázaro havia morrido, já tinha 4 dias, amém? E termina, nós não vamos ler, mas termina que Jesus chega ao sepulcro e ressuscita Lázaro dos mortos, amém? Ou não, amém? Glória a Deus. Aí no capítulo 12 aqui, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta fazia o quê? Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Querido, em relação a essas duas mulheres, Adriano, pega esse controle só para mim colocar aqui, para não mudar minha página aqui. A respeito dessas duas mulheres, nós lemos em 3 textos diferentes, 3 situações diferentes que ocorreu com essas mulheres. Lá no texto de Lucas, capítulo 10, a gente vê
uma situação corriqueira, uma situação normal, uma situação onde não tinha nenhum tipo de adversidade. A gente vê uma família provavelmente não próspera, né? Porque elas estavam recebendo ali não somente um homem, mas Jesus e mais todos os seus discípulos, né? E ao receber Jesus e seus discípulos, não era só para poder tomar uma água, não era só para ficar ali, eles também iam comer ali naquele lugar. E a gente vê que as duas têm a mesma oportunidade de estar diante do mestre, mas o comportamento das duas é diferente. O comportamento de Marta é um diante da oportunidade e o comportamento de Maria é outro diante daquela oportunidade. Não havia porque nenhuma das duas, elas não estavam tendo uma situação de alegria tremenda, de vitória, e também não estavam passando por uma situação de escassez ou de luta, de perseguição. Elas estavam vivendo uma situação normal. E as duas tiveram a oportunidade de estar diante de Jesus. Amém? Diante de Jesus. Porém, amados, Jesus estava no mesmo lugar aonde aquelas duas mulheres estavam, porém, Maria, ao avistar Jesus, nós, ao ler ali, a gente não percebe ela indo e cumprimentando Jesus e fazendo aquele auê, aquele alvoroço, não. O que a gente vê é a Bíblia dizendo, esta quedava-se, esta prostrou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Esse ouvir não é escutar. Como você está na tua casa e de repente passa um carro de propaganda, um que eu quase saí correndo hoje para dar uma tijolada. Porque eu estava querendo orar, querendo fazer um monte de coisa, e subia e descia fazendo propaganda política. Então, escutar não é só quando você vai numa loja, né, ou numa farmácia, porque tem uma aqui que coloca cada música que dá vontade de você chutar a caixa deles. Quando você passa na rua e você ouve alguém falando, um locutor fazendo propaganda, ou uma música, não é assim. Esse ouvir que se trata aqui de Maria, ela sentou, o sentar ela se acomodou ali para aprender, para receber de Deus, a receber de Jesus as suas palavras. Não só escutar, mas ouvir as suas palavras, aproveitar ao máximo aquela situação, aquela oportunidade. Não, lavar o copo não era mais importante do que ouvir a palavra. Fazer comida, ou comer, ou ir tomar água, ou ir no banheiro, como nós estamos aqui, não era mais importante para ela do que ouvir o que Jesus tinha para ensinar para ela. Ela entendeu isso e ela se jogou aos pés de Jesus. Ela viu naquela oportunidade, ainda que não tivesse sendo perseguida, ainda que não tivesse nada extraordinário acontecendo, ela chegou diante de Jesus e é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou ouvir essas palavras. Sabe por quê, querido? Porque a geração de adoradores que Deus está levantando não é uma geração de adoradores que espera ser perseguido para correr para junto dos pés do Senhor. A geração de adoradores que Deus está levantando não é aquela geração que diz assim, quando Deus me der um emprego com um salário muito bom, eu vou ser dizimista e ofertante. Não. Deus quer uma nova geração de adoradores. A nova geração de adoradores que Ele está levantando é aquela que quer ficar aos seus pés, que nada é mais importante para ela, ao redor, ou em casa, ou em qualquer outro lugar. Nem a sua irmã, para Maria, era mais importante do que ouvir a palavra que Jesus estava ministrando ali.
Aí muita gente pega e fala assim, né, querendo arrumar desculpa, dizendo, mas pastor, que palavra era essa que Jesus estava ensinando para Maria, né? A pastora Fernanda pregou no dia do café da manhã das mulheres. O que ele estava ensinando? Ele estava ensinando exatamente aquilo que ele foi falar para Marta. Lá no capítulo 11 de João que nós lemos. Ele estava ensinando isso. Ali. E na hora que ela chegou, olha que coisa interessante, amado. Onde não tinha nenhum tipo de situação extraordinária, Maria decidiu estar aos pés do Senhor. Ou seja, quando não tinha nada acontecendo, ela falou assim, nada é mais importante para mim do que aquilo que o Senhor tem para me dizer, para me ensinar. Para me ensinar. Para me ensinar. Aí Marta chega para Jesus e fala, Senhor, o Senhor não se incomoda com isso? O Senhor está vendo que eu estou me matando aqui? Aí Jesus fala, Marta, Marta, tu anda ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Do que ele estava falando? Ele estava dizendo que era necessário só ouvir? Não, ele estava falando assim, olha, para onde você vai, para o lugar aonde eu estou preparando para você, uma só é necessária. Uma só é necessária, por quê? Porque, querido, olha, você não vai ter ansiedade lá na terra que Deus está preparando para nós. Você não vai ficar correndo, arrancando os cabelos por causa disso ou por causa daquilo. Aí Jesus está falando, uma coisa só é necessária, Marta. Uma coisa só, que coisa é essa? É necessário o teu caráter ser restaurado. Eu preciso formar em você, transformar o teu caráter. Eu preciso te preparar para que você possa entrar nessa terra que eu estou preparando para você. Porque não existe uma outra forma disso acontecer, amado. Porque lá Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente, como que você renova a tua mente, amado? Alimentando os pensamentos que você já tem, alimentando os ensinamentos que você já tem, os conceitos que você já tem, as experiências que você já viveu, as frustrações. Não! O nosso caráter é restaurado quando nós somos transformados através da palavra de Deus. Aí ele diz assim, olha, quando você é transformado através da minha palavra, aí você pode entrar na terra que eu estou preparando para você. Porque aí você vai experimentar qual seja o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você não conhece essa vontade se não tiver um caráter transformado. Como? Através da palavra de Deus. Como? Mas eu já ouço. Mas espera aí, você dá importância para essa palavra que você deveria dar? Se você faz menos do que Maria, você não dá. Se ir para o banheiro é mais importante para você, você não dá. Se um copo com água é mais importante para você, você não dá. Se você está mais preocupado em sentir as dores dessa vida, desse tempo, do que a palavra de Deus, você não dá. Como assim, pastor? Tem pessoas que ficaram bravas comigo pela forma como eu olhei para elas. Elas disseram assim, o pastor olhou para mim com a cara muito brava. Aí, você olhou para mim, parecia que estava com muita raiva. Eu, filho, rindo, eu pareço que estou com raiva. Porque o meu olho é gordinho aqui em cima. Não é igual a maioria dos olhos. Então, se eu ficar quieto, meu amado, você acha que eu estou furioso. Então, rindo, eu já tenho cara de pitbull. Imagina quieto. Ah, não, mas o senhor deveria pelo menos ter cumprimentado. Está mais preocupado em sentir do que com o que a palavra de Deus diz, amado.
Nós não podemos fazer isso. Está mais preocupado com o que você acha do que com aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Amados, é só você entender. É só você entender e começar a ouvir a palavra de Deus que você vai entender o que Deus quer para você. Não se preocupa não, os dias dele estão contados. É o próximo crente dessa igreja, você vai ver. Deus vai colocar ele nas nossas mãos. Mas o amém dele é igual o gritar daquela menina atrás de Paulo. São homens de Deus. Entendeu? O amém dele não veio do... Eu estava falando? Está mais preocupado em sentir, querido. Em sentir do que com o que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós nos preocupamos mais em ouvir a palavra de Deus, em aprender com a palavra de Deus, nós começamos a viver o que é a palavra de Deus. Querido, a pessoa te cumprimenta. Alguns dias atrás eu preguei uma palavra aqui chamada motivos e razão. Você sempre vai ter motivos para ficar bravo, para sentir o que não presta. Você sempre vai ter motivos para você ir embora, sair da igreja e não voltar mais. Mas você não faz isso por quê? Por causa da razão. Quem é a razão? Jesus. Como que você conhece essa razão? Através da palavra. Porque se você não conhecer através da palavra, não tem como. Não tem como. Então, nesse primeiro momento que ele não tinha nada, sabe, elas não tinha nada, não tinha perseguição, então não tinha motivo para correr para os pés de Jesus, né? A maioria dos crentes de hoje precisa perder um emprego para voltar e caçar. Senhor, eu te amo. Só ama quando não tem emprego. Quando tem alguém doente, ainda que tem dinheiro lá para poder pagar tratamento, o médico chega e fala, não tem jeito. Aí se lembra que existe um Deus, aí corre, por favor, pastor, olha por mim. Ou liga para o irmão, fala, olha, coloca meu nome na oração, ora por mim. Não tinha nenhum motivo para eles buscarem o Senhor. Elas buscarem o Senhor. Mas Maria estava onde? Nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Amado, não tem tempo, nem tempo ruim, nem tempo bom. Se Jesus está falando, o teu lugar é aos pés dele, ouvindo, decida aprender. Tem gente que está sofrendo hoje, sabe por quê? Porque não ouviu o que foi pregado há 3 anos atrás. Tem gente que terminou o ano de 2020 reclamando, enquanto todos aqueles que ouviram o que foi pregado, terminaram o ano glorificando a Deus. Senhor, esse foi o melhor ano da minha vida. Tem gente que terminou o ano de 2021 dizendo, o que eu vou fazer, Senhor? Mas a maioria, aqueles que ouviram a palavra, terminaram o ano dizendo, eu sei que agora eu vou entrar na minha recompensa, porque minha recompensa não tem a ver com coisas. Tem gente que nós estamos caminhando para o final do ano e está tendo dor de cabeça porque não entende o que está acontecendo, amado. Por quê? Porque o ano vai terminar e ele ainda não parou para ouvir o que Deus está falando. Sabe onde é que está a esperança dessas pessoas? Naquilo que vai acontecer depois de amanhã. Está dizendo, fulano não pode vencer, porque se vencer nós estamos perdidos, pai. Tem que ser fulano que tem que ganhar. Aí, tem que ser, aí ele está assim. Mas teve vezes que ele poderia estar aos pés do Senhor, ouvindo o que o Senhor estava dizendo, mas ele estava onde? Ele estava lá, no monumento Ulisses Guimarães. Não, mas nós estávamos lá orando.
Nós estávamos lá clamando para que Deus se lembre da nossa nação. Deixa eu falar um negócio para você. Não se escandalize, mas a oração que está movendo a mão de Deus sobre a nossa nação não é aquela que está sendo feita lá, e nem aquela que está sendo feita por aqueles que aparecem na televisão puxando o saco do presidente. A oração que está movendo a mão de Deus em relação ao nosso país, ao nosso Brasil, é essa que está sendo feita aqui, ó. É aquela que foi feita durante 40 dias na torre de vigília e que ninguém viu e que ninguém dá importância. Que aí, quando os resultados aparecerem, sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente, crente, ovacionando aqueles abençoados lá. E você sabe o que eles vão fazer? Eles vão tomar posse daquilo que não é deles. Porque nós não estamos buscando nem intercedendo. Nós não estamos nos colocando na brecha para termos glória para nós. O que nós aprendemos com a palavra é: nós buscamos ao Senhor para que o nome dEle seja glorificado em nós. A nossa recompensa aqui é essa, sabia? É o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida aqui. Aqui. Porque a nossa recompensa de verdade que vai vir é a nova terra. É a eternidade. Pelo menos a minha Bíblia fala que a promessa de Deus é essa: vida eterna. Os irmãos que leram aí as cartas de João sabem disso muito bem. Amém ou não amém? Então a promessa é essa. Aí, querido, nós vamos ver essas duas mulheres entrando numa situação de perseguição, amados. Numa situação difícil. Quem gostaria de passar pelo que essas duas irmãs passaram aqui no capítulo 11? Se tiver alguém querendo passar pela mesma coisa, a gente dá um jeito. A gente ora e a gente providencia. Elas começaram a passar por uma situação. E a primeira que escutou sobre Jesus foi quem? Foi Marta, não foi Maria. E Marta correu para perto de Jesus. Quando ela chegou lá, de longe, ela já chegou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus começou a falar daquilo que se conversavam quando Maria estava aos pés dele orando. E Marta não entendeu foi nada. E Jesus pegou e falou: crês tu isto? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir e tal. E saiu correndo, Senhor, tal. Aí quando chega diante de Maria, ela diz assim: Maria, o mestre chegou e te chama. Em que parte da tua Bíblia você lê Jesus mandando Marta ir lá chamar ela? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que Jesus não manda chamar Maria? Sabe? Porque Jesus, olha o que eu vou falar para você. Jesus, para fazer um milagre na tua vida, ele não precisa da fé de outra pessoa. Ele precisa da tua. Ele precisa que você coloque em prática. E como que eu coloco em prática, Senhor? Pastor, como que eu coloco em prática essa minha fé? Fazendo o que Marta não fez. Aí, vão falar assim: mas pastor, Marta não se ajoelhou também. Mas, o que Marta não deveria ter feito é ter saído da presença de Jesus. Ela não tinha que ter saído. Se ela continuasse ali, só tivesse respondido para Jesus: sim, Senhor, eu creio em tudo isso que o Senhor falou. Jesus ia pegar e falar assim: nós vamos lá, e eu vou chamar. Ela ia chegar em casa, abraçada com Lázaro, e ela ia chegar lá assim: Maria, tem uma surpresa para você.
E Jesus ia falar assim, ó, a tua fé te salvou. Mas o que ela fez? Ela resolveu fazer o que muitos costumam fazer. A maioria costuma fazer. O que, pastor, que a maioria costuma fazer? O que a maioria costuma fazer? Quando o negócio pega, pastor, eu não fui na igreja hoje porque eu estava muito mal. Quando você está mal, o lugar onde você deve estar é onde? Pastor, eu estava muito triste, então eu resolvi ficar em casa. Mas se tu estiver muito triste, aonde é que tu tem que estar? Bendito do Senhor. É na presença de Deus. É congregado. Oh, meu Deus, pastor, eu não posso. Eu estou aqui querendo me suicidar. Sai de casa, filho. Faz isso aqui na igreja. Eu duvido você fazer. Não tem. Você sabe por que não faz? Porque a palavra, verdadeiramente vindo do trono, a palavra tem o poder de quebrar essas porcaria. Porque isso é o que estraga o caráter das pessoas. Mas aí ela foi lá e fez uma outra coisa que esses crentes gostam de fazer. Deus está provando teu coração. Você não vai tomar água nem vai no banheiro. Outra coisa que esse tipo de crente Marta gosta de fazer, sabe o que é? Tem um monte de crente Marta. Como que você descobre o crente Marta? Tem um crente Marta que ele não pode ouvir que tem um profeta ou uma profetisa em algum lugar, que ela já corre lá para poder, vou lá ouvir. Ou então, ela vai orar com a pessoa, aí ela quer agradar a pessoa, ela fala assim, eis que o Senhor te diz. Porque Marta chegou para Maria e falou, ó, assim diz o Senhor, Ele está te chamando. Mas na minha Bíblia não está escrito isso. Jesus não chamou Maria. Não chamou Maria. Então Deus, amado, Ele está falando, eu estou procurando uma geração, a geração de adoradores, a minha geração de adoradores, vai me buscar quando não está passando por nenhum tipo de situação. Vai me buscar quando ela estiver passando por luta, ela vai só fazer aquilo que ela já está acostumada a fazer. Que quando Maria chegou diante de Jesus, não foi falar para Jesus a primeira coisa, ela se jogou aos pés de Jesus e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A oração é a mesma, a atitude é que é diferente. Entendeu? O que move a mão de Deus não é o que você fala, é a tua atitude. A geração de adoradores que Deus não está passando por nenhum problema. Ao invés de assistir domingão, vai para o joelhão. Orar e se preparar para o cultão, que é à noite. Ao invés, de chegar atrasado para o culto, porque estava assistindo o futebol, joga fora o futebol, é mais importante do que a palavra que o Senhor tem para mim. Eu nem vou ligar muito, não, eu vou assistir o futebol, sabe por quê? Não estou passando por luta, já casei. Meu patrão gosta de mim, a empresa que eu trabalho vai bem. Para que eu vou orar? Vai orar para o que vem depois. Para o que vem depois. Porque, amados, permanece na presença do Pai o tempo inteiro, o que vem depois disso é avivamento. Mas quando você só corre para os pés do Senhor, quando está passando por luta, o que vem depois
É só um milagre. Isso se você tiver Deus tiver muita misericórdia de você. É só um milagre. Mas você está nos pés do Senhor, é avivamento. E se você está nos pés do Senhor, provavelmente você não vai precisar de milagre. Você sabe por que Maria precisava de um milagre? Por que Maria precisava de um milagre? Não é porque Lázaro tinha morrido. É porque ela tinha uma irmã que não fazia o mesmo que ela fazia. Por que a Bíblia fala de julgo desigual quando vai casar, Adriano? Porque se o homem é convertido e a mulher não é, os milagres e as bênçãos vêm por causa dele. Mas as lutas e as dificuldades vêm por causa dela. E se o homem for, a mulher é convertida e o homem não é, as vitórias vêm por causa da mulher. As bênçãos vêm por causa da mulher. As lutas e dificuldades vai precisar de um milagre por causa dele, que não é convertido. Entendeu? E tem muita gente que não entende. Senhor, eu não entendo por que eu passo por tanta luta. Porque eu não brigo lá em casa a respeito disso. Brigo. Começou a falar uma coisa que eu acho que está fora da palavra de Deus, já brigo com ela. Eu falo, você tem autorização de brigar comigo também, se eu sair fora da palavra, pode brigar. Por quê? Porque se eu sair fora da palavra, ela vai precisar de um milagre, amados. Se eu sair fora da palavra, meus filhos vão precisar de um milagre. E tem um monte de filho indo para o mundo, fazendo coisa que não presta. Por quê? Porque os pais que poderiam estar nos calcanhares de Jesus, ouvindo a palavra dele, não está. Está lá falando, mas eu oro pelo meu filho. Como que você ora? Senhor, abençoa meu filho. Gasta tempo, irmão. Sabe qual que é a evidência de que você gasta tempo na presença de Deus? Joelho dobrado. Se você não costuma dobrar teu joelho para orar, significa que você ora menos do que você deveria. Porque quando você dobra o joelho, você não consegue andar de joelho, consegue? Então, você fica lá. E você sabe como que o israelita, lá de Israel, o judeu, ora de joelho? Sabe como que ele ora de joelho? Ele ora de joelho, se ajoelha, ele coloca a cara no chão, assim, e coloca as duas palmas da mão para trás, para cima. Faz isso em casa e tenta se levantar para você ver. Sem usar as mãos. Você não consegue. Porque isso significa, Senhor, eu estou totalmente rendido aos teus pés. Aí aconteceu um milagre. Jesus ressuscitou Lázaro. Amém ou não amém? Eu não quero viver esse milagre nunca na minha vida, amado. Eu quero até assistir um dia. Ver ser usado por Deus num milagre desse. Mas eu não quero precisar de um milagre desse. E eu não quero que você precise também. Mas Deus fez um milagre. Deus fez um milagre na vida de quem? Na vida de Maria ou na vida de Marta? Na vida de Maria. Jesus não precisou argumentar com Maria. Tem pessoas que você vai falar uma coisa para ela, ela argumenta com você. Ela fica brigando. Por que isso, pastor? Porque eu fiz isso, pastor? Porque não sei o que, pastor? Porque isso, porque aquilo e tal. Igual a minha pastora Fernanda pregou no dia do café da manhã. Vou conversar com a mulher, na hora que eu falo para a mulher, isso, ela fala, eu sei. Mas se sabe, criatura, por que não age diferente? Amado, quem conhece a palavra de Deus não precisa argumentar. Não argumenta, só fala, Senhor, eis-me aqui. Aí, amado, a gente vê uma outra situação, para a gente poder encerrar do capítulo 12. Eles estão numa festa, amém? Como nós estamos aqui hoje. Eles estão numa festa. Que festa? Por que estava acontecendo essa festa? Antes da Páscoa, eles poderiam deixar para fazer tudo na Páscoa, né? Vamos comemorar a Páscoa junto. Não, mas eles fizeram uma festa antes. Sabe por que eles fizeram uma festa? Porque tinha havido um milagre maravilhoso. Aí eles estavam
Aí eles estavam comemorando. Aí coisa interessante, amado. Aonde é que estava a Marta? O servindo aqui, querido, não é o servir que a gente prega aqui. O servindo aqui é preocupado com as coisas desse mundo. Com as aparências, com o sapato que calça, com a calça que veste. Está preocupado com isso. Esse é o serviço. Só que aí tem um outro detalhe. Lázaro está sentado aonde? Na tua Bíblia. E a Bíblia chama ele de quem aqui? Lê aí. Fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um do que estava com quem? Ele é quem aqui? Com Jesus aonde? Por que Lázaro estava lá? Porque Lázaro havia morrido para esse mundo. Ele havia morrido para esse mundo. Aí ele não precisava mais servir. Ele não precisava, ele era o que estava sentado aonde? À mesa. É isso, amado, que está nos aguardando. Na nova terra, no novo céu. Nós não vamos mais ir lá para servir. Lá a Bíblia está dizendo que nós vamos ser servidos. Lá nós vamos sentar à mesa com Ele. Mas para isso nós precisamos morrer para esse mundo aqui. E uma outra coisa interessante. Para a gente poder encerrar. Abre lá em Salmos, capítulo 116. Quem encontrar Salmo 116. Falei que ia ser bem breve, né? Estou sendo. O Ian disse que eu não tenho que falar. Amém. Quem encontrou o Salmo 116? Havia naquela situação de celebração, uma outra pessoa ali, uma outra pessoa. Havia a igreja Jerusalém, representada pela Marta. Havia o crente que já tinha sido salvo, que morreu por esse mundo, já estava na mesa do Senhor. Mas havia uma outra igreja, a igreja Sião, a verdadeira. Interessante, né? Nas duas situações ela apareceu aos pés de Jesus, amém? Aqui ela ainda não está aos pés de Jesus, mas olha, o que aconteceu depois? Maria estava fazendo o quê? Porque ela não apareceu no começo. Aparece primeiro Marta e Lázaro, mas aí aparece Maria depois. Porque Maria, ela estava meditando nesse salmo aqui, ó. Nesse verso aqui, o verso 12 do 116. Ela estava lá pensando, né, no que Deus havia feito, o que Jesus fez por ela. E ela estava lá meditando assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? Eu preciso ir agora. Eu preciso dar algo mais para o Senhor, mais do que eu já tenho dado. Eu preciso mais do que me ajoelhar aos seus pés. Eu preciso mais do que clamar por Ele aos seus pés, do que adorar ali aos seus pés. Eu preciso dar algo mais. E ela olhou, alguns historiadores dizem que aquele nardo puro, que a Bíblia faz questão que era de quê? De valor, muito preço. Alguns historiadores falam que era uma herança que eles tinham recebido, os 3 irmãos tinham recebido do
do pai, dos pais que tinham morrido. Mas aí, você pode falar assim, mas pastor, Maria poderia ter dado só a parte dela, não a parte de... Mas espera aí, o milagre beneficiou só Maria? Mas foi a única que teve a sensatez de levar não para a cabeça, porque nenhum de nós está acima de Jesus para decidir nada. Nenhum de nós está. Então ela levou para onde? Para o lugar dela, aos pés de Jesus. Então ela pegou aquele nardo puro, de muito preço, e derramou nos pés de Jesus. Derramou nos pés de Jesus. E quando ela derramou nos pés de Jesus, depois o que ela fez? Ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Ela enxugou com o cabelo. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: e encheu-se a casa do cheiro do quê? Do perfume, do unguento. Então um dos seus discípulos, amado, todas as vezes que você resolve fazer algo precioso para o Senhor, você vai encontrar alguém aparentemente mais espiritual do que você, para poder ser contra o que você fez. E ele vai ser contra, falando até uma coisa sensata, como esse aqui que disse: filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres. Querido, a geração de adoradores que Deus está levantando, o que Deus espera dessa geração de adoradores é que essa geração esteja aos pés dele, em toda e em qualquer situação. Em toda e em qualquer situação. Quando não houver perseguição e também não houver situação de vitória agradável, busque o Senhor, porque o que Ele está falando é importante. O que Ele está falando é importante. Serve para você. O que Ele está falando é importante. O que Ele está falando vai ensinar você como proceder. Porque não é o reino de Deus que está sendo implantado, sim ou não? Quando o reino vir, quando nós formos, a nova terra é o reino de Deus. Você vai ter que saber se comportar nesse reino. Como que nós aprendemos? Através da palavra. Quando Maria precisou de um milagre, Jesus, na hora, a atitude dela comoveu o Senhor. E depois, o que muitas pessoas, a maioria das pessoas fazem: eu ganhei vitória, sai da igreja, não estão nem aí. Maria, ela olhou para a situação: que darei eu ao Senhor pelo bem que me tem feito? Querido, quantos estão sendo abençoados pelo Senhor aqui? O Senhor tem
transformado a tua vida, sim ou não? Tem transformação, coisas que Deus está mudando em você, que você não percebeu. Só quem percebe é os outros. São as pessoas que percebem, não é você. A maioria são as pessoas que percebem. E tem coisas que nem as outras pessoas percebem, só você percebe. E tem coisas que nem você nem as outras pessoas percebem, só o Senhor percebe. Quando Maria, eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Quando Maria o Espírito Santo, entenda aqui uma coisa. Quando Maria, amados, se ajoelhou, se jogou aos pés de Jesus na primeira situação que nós lemos. Quando Maria, em João 11, chegou diante de Jesus e se ajoelhou e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E na terceira situação, em João 12, quando fala que Maria veio e derramou nos pés de Jesus o nardo puro, o unguento, enxugou com os cabelos. Oh, queridos, você precisa entender isso. O que Maria estava mostrando ali, amados, é só aquilo que ela já estava acostumada a fazer quando ninguém estava olhando. Quando ninguém estava olhando, amados. Quando ninguém está olhando. Tem muitas pessoas que o que você vê, que a vida espiritual dela é só aquilo ali que ela mostra. Mas tem pessoas, amado, que aquilo que ela está fazendo ali é só o que ela é lá no quarto dela. É o que ela é quando está sozinha. É o que ela é quando ela tem um tempo. Muitas coisas. E Deus está chamando você para essa responsabilidade hoje. Feche os teus olhos aí. O que Deus espera da geração de adoradores, a nova geração de adoradores que Ele está levantando é isso. Uma geração que conhece o caminho dos pés do Senhor. O caminho dos pés do Senhor. Porque com as tuas palavras você pode até convencer o homem. Mas somente com as tuas atitudes é que você convence, é que você move no sobrenatural de Deus, é que você chama a atenção do Senhor. Deus não está ouvindo a nossa oração por causa das nossas palavras bonitas. Ele ouve a nossa oração porque Ele tem visto a nossa atitude. Nós não estamos lutando, querendo, buscando aquilo que não nos pertence. Mas tudo o que queremos é que o reino do Senhor seja implantado. Oh, em nome de Jesus. Nós não queremos uma igreja cheia. Nós queremos o reino de Deus cheio. Nós queremos pessoas realmente nos pés do Senhor. Não queremos uma igreja, não visamos uma igreja de crentes, Marta, mas uma igreja de crentes como Maria, que adora o Senhor em todo o tempo e em toda situação, e a sua adoração não se resume a palavras, não se resume a gestos, mas vai além, vai além, vai além. A adoração ao Senhor vai além. Não pode haver limites, você não pode colocar limites para adorar ao Senhor.
para adorar ao Senhor. Jesus disse que aquele que ama esse mundo mais do que a Ele não é digno dele. Se você ama as coisas desse mundo mais do que a Ele, você não é digno dele. Então adorar a Ele é estar disposto a dar tudo e a própria vida para que Ele seja glorificado e exaltado. No dia da ressurreição de Lázaro, algo ficou bem explícito ali. Quem era crente de verdade? Nós estamos entrando num tempo, amados, aonde vai ficar bem latente quem é e quem não é do Senhor. E Deus chama hoje você, chama a tua atenção, ensina você. Eu quero te achar verdadeiro adorador, diz o Senhor. Eu quero que você faça parte dessa nova geração de adoradores que eu estou levantando. De uma geração de adoradores que não me adora somente de lábios, mas uma geração de adoradores que estão sempre aos meus pés, diz o Senhor. Essa nova geração de adoradores não está preocupado, vai sim exercer a sua cidadania do domingo, vai votar como todo cidadão brasileiro, mas não está, a sua esperança não está no resultado dessa eleição. A sua esperança está no Senhor. Porque o verdadeiro adorador, essa nova geração de adoradores, sabe que o cumprimento daquilo que Deus lhe prometeu não depende dos resultados dessa eleição. Sabe que independente de quem será eleito ou não, Deus não vai mudar o que prometeu por causa disso. Nem vai deixar de cumprir o que Ele prometeu por causa disso. Amado, Deus não vai arredar 1 milímetro daquilo que Ele prometeu para nós. E tão certo quanto Ele vive, toda a palavra que Ele nos prometeu irá se cumprir nas nossas vidas. Vai se cumprir nas nossas vidas. Vai se cumprir. Se tivermos que atravessar o vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele estará conosco. Porque o cajado dEle, a vara dEle, nos consola. A palavra dEle é que vai nos sustentar. Diante dos nossos inimigos, Deus vai preparar uma mesa. E Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. E vai fazer o nosso cálice transbordar. E Ele vai mandar 2 anjos ficarem juntos de você. E vai dizer para você, você está debaixo da minha proteção. Nenhum mal te sucederá. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O governo do reino ao qual pertencemos, amado, já está eleito desde a criação dos tempos, desde o início dos tempos. O governo do reino ao qual vivemos, no qual vivemos,
ao qual pertencemos, não é deste mundo, não precisa da aprovação de homens, e não depende de homens para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O compromisso dele é com aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. O compromisso dele é com uma nova geração de adoradores. E Deus está olhando agora para o teu coração, amado. E Ele está vendo em você. Ele sabe quem é você. E Ele está dizendo para você: eu já te dei o exemplo. Eu já te mostrei através da minha serva Maria o que eu espero de você. É com a minha serva Maria que eu tenho compromisso. Lázaro foi salvo e estava na mesa com o Senhor. Não foi por causa do exemplo de Marta, foi por causa do exemplo de Maria, foi por causa do testemunho dela, foi por causa do evangelismo dela. O evangelismo, a conduta, o testemunho de Maria continuava ensinando. O nosso testemunho tem que continuar ensinando, amados. Tem que ensinar para essa geração que nós estamos vivendo que nada é mais importante para nós do que os pés daquele que se entregou por nós. As pessoas precisam olhar para nós, as pessoas lá do mundo precisam olhar para nós. E elas precisam ver o quanto amamos o Senhor. Não é ouvir, é ver o quanto amamos o Senhor. O quanto amamos o Senhor. Elas precisam ver como nós nos relacionamos com Ele, para que eles também desejam se relacionar com o Senhor como nós nos relacionamos. Se nós nos relacionamos com o Senhor somente de palavras, é assim que eles vão se relacionar com o Senhor. Mas se além das palavras, eles verem que eu e você somos uma nova geração de adoradores e amamos estar aos pés do Senhor, é ali que eles vão também querer estar. Porque a multidão que presenciou a ressurreição de Lázaro, quando voltou para casa, de uma coisa tinham certeza: eles queriam ser como Maria, porque o clamor dela mudou toda uma situação, a atitude dela mudou toda uma situação.